Vamos ver aqui. O futuro da dublagem. Opa, muito bom. Vamos falar de inteligência artificial. Feito em A, hein? Vamos lá. Yeah, what you're witnessing right now sou eu falando em português e tendo uma dublagem automática em inglês. Is me speaking in Portuguese and having an automatic English dub. I'm not speaking English, I'm speaking in Portuguese. Só que a maldita da inteligência artificial está dublando isso daqui meio que automaticamente. It's sort of automatically dubbing this whole thing. Parece o Arnold falando, né? It's automatically dubbing. And it's a little scary, isn't it? Yeah. É um pouco assustador. Obrigado, David Oliveira, por ter feito esse trecho aqui pra mim. 20 centavos. Mas sim, gente, hoje eu vou falar sobre polêmica! Quero falar sobre o futuro da dublagem, envolvendo inteligência artificial. E lá vem. Dentre outras coisas. Ah, meu Deus, a inteligência artificial vai acabar com o universo. Aprende agora a plantar batata, aprende a plantar mandioca, cenoura, porque acabou. Acabou! Eu quero pensar com vocês possíveis desdobramentos. Eu não vou tentar aqui me aprofundar sobre inteligência artificial. Não vou entrar na polêmica do Castanhari no Podpah. Foi a partir da participação dele que surgiu um vídeo que me deixou muito impressionado. Eu até tuitei sobre isso. Foi um cara chamado David Oliveira. Ele pegou um pedaço do vídeo. Que é o cara que fez o vídeo dele. Ele fez uma dublagem automática em inglês. Como um produtor independente, eu não tenho como pagar esse valor pra ter uma dublagem com a qualidade que eu queria. As an independent producer, I can't pay that amount to have a dubbing with the quality I wanted to have. Quer dizer, não é automática. Ele mesmo diz ali que ele ficou horas e horas mexendo, processando pra poder fazer aquilo. Hoje, no futuro, isso daí vai ser quase que automatizado, a gente acredita. E o resultado é assustador. Freaking tower in the middle of freaking nowhere. Es todo por mi culpa. Isso me gerou pensamento. As pessoas falaram sobre caralho, a dublagem pesado. está fadada a desaparecer, porque muito em breve a gente vai ter a voz do Brad Pitt em português, não é mais dublado. Do que isso, né? A boca dele vai mexer em português. A boca dele vai mexer em português. O capitalismo, a gente vai cair pra... Eu achei que... Eu fiz depois uma análise, assim, desse episódio do Podpah do Cauê e do Castanhari. Eu acho um pouco alarmista. Porque a gente cai um pouco naquela perspectiva de desenvolvimento técnico-científico, que o desenvolvimento de uma ferramenta vai destruir o mundo como a gente conhece. Ou seja, vão faltar empregos, ninguém mais vai ter acesso à dublagem, vai pagar mal. Mas, gente, a questão é que o problema não é a ferramenta. O problema não é a inteligência artificial, tá ligado? Não é a forma como isso se posiciona. A ferramenta, ela é uma ferramenta. Ela é só isso. O que faz com que essa ferramenta possa ter uma utilização nociva, né? Pensando do ponto de vista do futuro de qualquer profissão, de qualquer coisa, é a forma como ela vai ser utilizada nas relações de produção. É isso que determina. É isso que interessa, tá ligado? Porque a internet vai acabar com o mundo. O streaming vai acabar com o mundo. O celular vai acabar com... Entendeu? Então é sempre uma atualização desse processo. Eu acho que é importante ter essa ideia. Essa, não sei o que... Calma. Eu acho que isso daí, inclusive, é uma... É que eu não vi o programa inteiro. Eles falaram que é esse problema? Não, perfeito. Perfeito. Então, perfeito. Boa porta pra eu começar a falar sobre toda aquela polêmica do sotaque na dublagem. Tem, aliás, ó, deixa eu deixar aqui de indicação um outro vídeo muito bom, que foi da Soviet Lunox. Eu assisti um vídeo dela muito legal, que é esse aqui. As fontes do Castanhari, que ela vai debater essa questão da inteligência artificial. Esse vídeo aqui dela é brabo, é muito, muito, muito bom. Fica aí a dica. Lembra que teve a Juliette, foi fazer uma dublagem, falar pra anular o sotaque dela e tem todo... Então, acho que dá pra falar sobre tudo isso, meio que fazer um apanhado geral sobre dublagem, sobre como eu acho que esse mercado vai se desenrolar. Eu não sendo um dublador, eu vou pegar por leve, eu vou pegar na parte da produção. Enfim, eu vou falar aqui os meus achismos, baseados na minha opinião. Perfeito. Aqui, ó, a gente já tem um critério importante, que é o achismo. Maravilha? Então, muito possivelmente rolem caneladas, beleza? Pois achismo. Depois da minha vinheta. Nós todos vamos morrer! Primeiro, sobre a tecnologia. Esse vídeo, né, que o Davi colocou, pra mim é um bom exemplo de onde pode chegar e de onde pode evoluir. Acho que isso daí vai ficar mais comum? Acho. O YouTube realmente tá testando. Agora, exatamente, falou tudo, Zuzuka. Agora é único na veia. Ó, bora aqui pra fazer a não ciência. Chegou a hora da desciência.
isso. Todo mundo tá falando dos vídeos do Manual do Mundo. 4 de junho é o dia oficial de você abraçar o seu gato. June 4th is the official Hug Your Cat Day. Mas não tem o mesmo timbre da pessoa que tá falando, é uma dublagem por cima. E nem tem lip sync. Esse vídeo do Davi tem o mesmo timbre da voz do Castanhari e tem lip sync. Ou seja, a boquinha dele está falando ali. Então, tá muito bom agora, daqui um ano não vai estar 2 vezes melhor. Vai estar 1000 vezes melhor. So it's pretty good. Now in a year it won't be twice as good. It's 1000 times E better. aí entra o primeiro problema, assim. O Castanhari mesmo falou isso daí. Cara, o capitalismo vai fazer isso daí acontecer, porque eles vão querer economizar dinheiro pra poder... Em vez de pagar um dublador, eles vão botar a máquina pra fazer, vai ser mais barato. Mas a verdade é que no sistema capitalista que a gente vive... Ah, e que eu acabei de dar um delícia! exemplo, desculpa, eu não tenho 100 mil reais pra pagar na dublagem de um vídeo, sendo que agora me veio a oportunidade de dublar esse vídeo em inglês de graça, mano. Sim e não. Eu acho estranho a gente botar a culpa disso só no capitalismo, sabe? Eita! Eita! Olha eu ali! Olha eu aqui! Até porque... Muito bom! Muito bom! Ó, os editores da Gaveta Filmes que fizeram essa edição. Muito bom, hein? Muito bom. Essa inserção foi boa. Essa inserção foi boa. Vou até assistir de novo. Vou até assistir de novo. Sendo que agora me veio a oportunidade de dublar esse vídeo em inglês de graça, mano. Sim e não. Eu acho estranho a gente botar a culpa disso só no capitalismo, sabia? O capitalismo... Essa musiquinha do tubarão é putaria, viu? Ele segue a demanda, né? Se tá tendo muita demanda, ele pode criar novas demandas, tudo bem. Mas ainda assim, ele vai pra onde tá a demanda. E eu acho que é muito mais um caso de ser uma demanda do que ser só uma economia. Explicando isso que eu tô falando. Acho que as pessoas gostariam disso. E eu sei que eu vou entrar nesse papo aqui. Eu tô tentando ser um pouco lúcido. Eu sou muito amigo de vários dubladores. Eu amo o trabalho deles. Eu acho que muitos dubladores melhoram vários filmes. Eu acabei de ver Super Mario. O Super Mario dublado é muito melhor do que o original. Muito melhor. Onde é que eu tô? Carne fresca pro moedor. Esquece capitalismo, assim, ah, meu Deus, de novo. Quer mais dinheiro. Se você chegar pro público, você quer essa voz dublada ou você quer a voz original do Tom Cruise falando em português? É que eu acho aí, Gaveta, eu vou discordar. Não sei se discordar, mas eu vou trazer um ADD, né, pra essa discussão, que é o fato de que a gente viveu a vida inteira vendo filme dublado na Globo sem ter a possibilidade de acesso a essa tecnologia e a vida seguiu. Eu acho que nesse caso tem muito mais a ver com o processo da criação de uma demanda necessária. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, para você conseguir estar inserido na dinâmica de comunicação, você precisa ter um e-mail, você precisa ter um telefone. Acabou. Você precisa ter um telefone, claro que isso vai depender de cada região, né? Tem áreas que não têm acesso à internet até hoje. Mas se a gente está pensando, por exemplo, na presença de um grande centro urbano, você precisa de um telefone, você precisa, nesse telefone, você vai precisar de acesso à internet. Aí você vai descobrir que os provedores de internet, as linhas de telefone são todas privadas. Você é obrigado a utilizar isso, você é obrigado a pagar para ter uma linha. Ou a mesma coisa, por exemplo, da utilização das ferramentas de Big Tech. Ah, o que o Gmail te dá, né? A Google te dá um e-mail de graça, te dá uma conta de graça. Por quê? Porque todos os mecanismos de socialização estão atravessados agora por tecnologias que estão controladas na mão de poucos empresários. E aí esses empresários, por terem o domínio dessa tecnologia, fazem o que eles bem entenderem. E aí, o que você troca pelo Gmail gratuito? Você troca teus dados. E a partir da utilização daqueles dados, vai ser vendida publicidade para você. Então não tem ponto sem nó, tá ligado? É preciso que a gente entenda que a demanda, ela não é produto de algo que advém do nada. Ainda mais se a gente está pensando em demandas que têm questões relacionadas ao desenvolvimento cultural, né, ao consumo de conteúdo. Então, não é uma demanda que está aparecendo. Porque, tipo, essa demanda ela nunca existiu. Ela está sendo pontuada agora com essa possibilidade. E aí o grande problema central nisso é que essa tecnologia vai ser utilizada em nome do lucro, né? Então você vai ter um processo de precarização do trabalho. É aquilo que o PH Santos falou no vídeo dele sobre os roteiristas de Hollywood, porque qual que é o problema central dessa questão? O problema central dessa questão está em justamente a gente entender que as pessoas que vão realizar aqueles trabalhos, realizarão aqueles trabalhos de forma cada vez mais precarizada. A inteligência artificial não será o fim da dublagem. Importante dizer isso. Não será o fim da dublagem, ou não será o fim dessa arte, né, dessa categoria, de qualquer coisa assim. Não vai ser esse fim. E não só porque estúdios não têm dinheiro para poder pagar dubladores.
Os grandes estúdios têm dinheiro para isso. A questão é que os estúdios vão precarizar a mão de obra. Esse é o ponto. Enfim. Grande parte das pessoas vai responder que é a voz original do Tom Cruise. Se você consegue fazer uma dublagem que... Mas a IA não é benéfica ao capitalismo, já que esta produz mais-valia? Não, a IA não produz mais-valia. No ponto em que a IA não recebe salário deixando o lucro apenas para o burguês? Não. Para que haja mais-valia, é necessário que haja extração do tempo de trabalho realizado pelo trabalhador. A inteligência artificial é aquilo que o Marx categoriza como trabalho morto. Trabalho morto, por quê? Porque aquele trabalho não é exercido por uma pessoa que vai ter diferentes ganhos dependendo da hora que ele realiza daquele trabalho. A IA ela é mais barata, ela vai aumentar a lucratividade do burguês, mas não porque ela vai extrair mais valia da máquina, mas porque a partir da utilização daquela ferramenta e a partir de um processo de precarização do trabalho da pessoa da indústria cultural fonográfica, aí ele vai conseguir tirar mais extrato de lucratividade. Mas por que o trabalho morto não pode substituir por completo o trabalho vivo? Aí vai depender, né? Vai depender de muitas categorias, vai depender de cada área. É muito complexo de falar porque tem muitas áreas econômicas, da agricultura, da cultura, de tudo mais. Não dá para substituir todo o trabalho vivo por trabalho morto, porque o que faz com que o capitalismo funcione é justamente a extração da mais-valia, é a garantia de que os trabalhadores vão ser explorados no processo. Você precisa criar uma estrutura em que aquela pessoa trabalhe um determinado montante, receba um montante menos X, que é o que ele vai, enfim, né, ter o seu trabalho alienado a partir daquele processo, e é isso que faz a roda girar. O lucro do burguês está justamente nesse processo em que ele extrai essa força de trabalho. Ele extrai essa mão de obra. E aí, com menos trabalho vivo, é maravilhoso, né? Porque, pô, pensa, cortar cana é uma merda. É muito melhor que a gente tenha máquinas que possam fazer isso. Limpar bueiro é uma merda. É melhor que a gente tenha máquinas fazendo isso. O Marx fala, que ele defendia, né, essa ideia de que todo avanço tecnológico ele é maravilhoso, porque ele é uma possibilidade latente e real de que as pessoas trabalhem menos. E o grande debate está aí. A gente tem internet, inteligência artificial e o caralho, blá, 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 e a gente trabalha mais. Por quê? Não tem possibilidade técnica da gente trabalhar menos? Não, tem. A gente não trabalha menos por quê? Porque como a gente não controla o uso dessas ferramentas, dessas tecnologias e dessas coisas, elas vão ser utilizadas para poder amplificar a lucratividade. É mais possível que aconteça uma coisa que acontece em Wall-E. Ter a voz exatamente igual ao do Tom Cruise, a real, ainda mais se o ator ou a atriz tiver uma voz muito peculiar, as pessoas vão querer ouvir a voz com o tom original. Eu não acho que é uma questão de capitalismo, assim, as pessoas vão querer isso. Ainda mais se a boca... Elas vão querer se elas forem instruídas a querer, né? Para isso que existe publicidade, para isso que existe propaganda, né? Por isso que o ChatGPT, essas ferramentas muitas vezes vão se colocar como gratuitas, porque aí você vai democratizar o acesso, mas você pega os dados, né? E aí você cria essa demanda a partir da colocação dessas ferramentas dentro do meio. Eu acho que é isso, entendeu? Elas vão ser guiadas para esse processo. Mexer como se estivesse falando em português, mais ainda. Acho, inclusive, que grande parte das pessoas que desenvolvem isso, elas não estão fazendo isso só... Não, eu quero só dinheiro, não é só isso. Não. Sabe assim? Eu tô tentando ser um pouco otimista aqui em relação a o que move as pessoas. É tecnologia, pô. Eu falo por foda. mim, aqui, eu tô fazendo vídeo no YouTube. Eu e a Gaveta Filmes, a gente ganha vida fazendo vídeos no YouTube? Ganhamos. Eu vou seguir polêmicas, como eu tô seguindo agora? Sigo. Mas não é só isso, sabe assim? Eu faço muito porque eu gosto também. Eu acredito que muitas pessoas que trabalham também fazem isso. Mas esse cenário de que a máquina vai substituir totalmente o homem na dublagem, eu vejo vários poréns nisso daí. O primeiro e mais óbvio é, assim, tempo pra isso acontecer. Eu sei que a tecnologia ela anda a passos largos, mas pra uma ferramenta, pra uma mudança dessa ser difundida e ser adotada, não é rápido. A internet é isso. A internet veio, meu Deus, a internet vai mudar o relacionamento. As pessoas não levavam isso tão a sério e ela mudou. O mercado fonográfico vai mudar drasticamente com a internet. As pessoas, não é isso tudo. E mudou. O mercado fonográfico tomou-lhe uma porrada na cabeça histórica. Eu tô falando um mercado. Vários mercados mudaram com o advento da internet. Então, com o advento da inteligência artificial, alguns mercados tomarão uma porrada tão forte quanto o mercado fonográfico tomou quando chegou a internet. Por mais que você crie a tecnologia, até isso daí ser difundido, isso ser colocado na linha de produção de grandes estúdios e tal, tem alguns anos aí de mastigação, eu acho. Então, assim, pra jogar seguro nesse vídeo, como é um grande achismo, eu vou jogar sempre um cenário hipotético daqui a 30 anos. Tudo isso? 20 anos que você
tá bom, 20 anos. A gaveta talvez aconteça antes, tudo bem, eu tô jogando seguro. Então, o primeiro problema seria o tempo de implementação disso tudo. 2, um dos grandes trabalhos dos dubladores e das pessoas que fazem as traduções não está só em passar por inglês, em sim em localizar a linguagem. Eu não... Ai! Aham. Taca a mãe pra ver se quica, Glenn. E isso daí já tem um universo. Não é só passar do inglês pra português. Às vezes, se você traduzir ao pé da letra, pode ficar bizarro. Você vai traduzir holy shit pra merda santa. Claro, você pode ir alterando depois ali, ponto a ponto. Mas o lance não é esse. O lance é, muitas vezes o inglês, ele tem a estrutura diferente. Tem termos que não funcionam no Brasil. Aí você tá lidando com culturas diferentes. Esse é um ponto importante. Usou a palavra com N. Quê? A palavra com N? O próprio holy shit que eu falei, se você for traduzir, realmente não vai fazer sentido. Então você tem que pegar um termo que é semelhante. Sim, daí, toda a língua é assim. Piadas inteiras podem ser trocadas para fazer sentido pro público brasileiro. Você tem que fazer uma localização. Isso acontece inclusive nas legendas também. I'm Rodney Big Bottom. No, I'm Rodney Copper Bottom. Eu sou Rodney da Bahia. Não, quer dizer, eu sou Rodney Lataria. Dentro desse universo ainda você tem as métricas. A métrica da frase em inglês, às vezes, pode ser muito diferente da métrica da frase em português. Ficam muito mais sílabas, ou a ênfase muda de lugar, sabe? Tipo, eu sei lá, vou inventar um exemplo aqui. O que você achou disso? I fucking love it. Quando o cara, I fucking you, todo mundo, love it. Ah, ele amou. A tradução literal seria, eu amei pra caralho. Vou botar amei pra caramba aqui, pra não ficar botando pia, eu não quero que esse vídeo tome flame. Se você traduzir isso pra português, você perde a ênfase onde tá a coisa, sabe? Tipo, eu amei. Mas eles não falam eu sou o Homem de Ferro? Não é outra frase? Essa parte eu não entendi. Não, exatamente, pô. É só você lembrar, por exemplo, da forma como dubla a Sessão da Tarde. Macacos me mordam! Os tiras estão vindo aí, cara! Não é? Lembra? Carambolas. Em português você já falou logo o que era. Eu amei. Ah, ele amou. Pra caramba. Ah, valeu. Sabe, tipo, a graça dessa dublagem seria colocar o termo que define se ele gostou ou se ele não gostou nesse último momento, depois de segurar a atenção. A dublagem direta já não poderia ter sido feita. Então você vai ter que buscar um outro termo pra encaixar ali. Aí você fala assim, não acha, é difícil. Botar, eu simplesmente amei. É. Legal, boto eu simplesmente amei. Mas não, logo depois disso, tem uma referência ao fato do cara ter xingado no original, sabe? Assim, o cara, que bom que você amou, você só não precisava ter xingado assim, ter falado de forma tão efusiva e tal. Bom, então, nesse caso, já se fudeu. vocês vão fazer piada sobre ele ter xingado, eu não posso botar eu simplesmente amei, porque ele não xingou. Ou eu dou um jeito de colocar ênfase no final, e aí pensa numa forma de você dublar isso, de você traduzir isso, ou você muda também a piada que vem depois, sabe assim? Em vez de ele falar você não precisava ter xingado, na versão localizada, na versão brasileira, eles botam, por que você não disse isso antes, sabe? Sei lá, e muda. Acontece isso na dublagem. Esse é um momento que seria bom conversar com o dublador pra saber até que ponto ele pode mudar. Mas eu sei que alguns mudam bastante. Vai dar detalhe. Eu já vi mudando muita coisa. Desde que você mantenha o sentido principal da coisa toda. Essas mudanças acontecem até em título de filme. Então, o Gaveta falar isso me lembrou de um texto que eu gosto muito. Um texto não, na verdade é um livro que chama História e Narração em Walter Benjamin. A Jane Marie Ganneban, que é a autora que faz esse escrito, ela tem uma reflexão muito interessante, em que ela vai dizer que todo o processo de tradução de uma obra significa a perda do sentido original daquela obra. Para pensar, por exemplo, aqui, eu tava lendo Quem São os Amigos do Povo, do Lenin, né? Quando esse livro ele é traduzido, por exemplo, do russo pro inglês, esse processo da tradução do russo para o inglês vai transformar várias tonalidades e várias coisas que o autor está tentando construir em outro sentido. Então toda a tradução tem um quê de originalidade. Ela forma uma coisa nova. Porque é impossível você traduzir uma mensagem na sua literalidade, tá ligado? Então se você pega para ler um livro, por exemplo, pegar um livro como Vidas Secas, por exemplo, né? Vidas Secas, do Graciliano Ramos, tem vários elementos que são representados a partir de uma determinada forma de ver o Brasil, de ver a brasilidade, a fome e o caralho a quatro. Quando isso é traduzido para o inglês, esses elementos se perdem. Esses elementos acabam se perdendo no meio do caminho, porque nenhuma obra pode ser traduzida totalmente. Não que ela não vá ser traduzida totalmente, sabe? Nos termos das palavras, não é isso. Mas ela nunca vai ter o mesmo significado da forma como ela foi construída na sua originalidade. Por isso que toda coisa que é original, toda tradução, ela é um processo de destruição. Ela é um processo de destruição da obra original. Aquilo que é original
é destruidor. É destruidor porque rompe paradigmas. E é muito interessante pensar isso, né? Porque isso vai acabar fazendo com que as obras tenham perspectivas e visões que são muitas vezes diferentes das obras da forma como elas foram escritas. Então, por exemplo, nossa, um exemplo bom. O livro Revolução dos Bichos, o título original não é Revolução dos Bichos. O título original é Animal Farm, Fazenda dos Animais. Esse é o título. Por que o tradutor, na primeira tradução, escolheu mudar o título? Por quê? Porque o título Revolução dos Bichos ele tem um impacto linguístico diferente do que a Fazenda dos Animais. Não é à toa que esse livro, Revolução dos Bichos, faz menção à Revolução Russa. Por quê? Porque isso cria um vínculo de identificação, cria um vínculo de compreensão linguística, tá ligado? O exemplo é mais-valia, né? O termo mais-valia, na verdade, a melhor tradução para esse termo é mais valor. Só que, como o capital ele foi traduzido primeiro do alemão para o francês e nas primeiras traduções para português ele foi do francês para o português, eles vão se utilizar de termos do francês para o português. E isso pode alterar completamente o significado de uma obra. Completamente. A partir da utilização de uma palavra. Por isso que as edições da Boitempo são muito boas. Porque as edições da Boitempo fazem a tradução direta do alemão para o português. Ou a 34, que faz tradução de obra do russo para o português. Você não tem essa retradução, entendeu? Esse é um aspecto muito interessante, vale muito a pena dar uma olhada nesse assunto. Eu acho muito interessante. Então, você entende que só nisso daí já não é um trabalho automatizado. Você vai precisar de sugestão de tradutores, certo? No mínimo de tradutores. Eu diria não só tradutores, mas dubladores também. Porque uma coisa é você escrever, outra coisa é você falar. Falar, exatamente. Uma coisa não soa bem falada, sabe? Tanto que existem adaptações também, do jeito que o livro, na verdade, ele não fala exatamente sobre esse tema, mas chama História e Narração em Walter Benjamin. Eu vou ser bem sincero, gente. Não é um livro muito fácil de ser lido, não, tá? Pode ser bem desanimador, porque são uns conceitos bem trevas. Eu vou procurar depois algum texto que fale especificamente sobre tradução. Amigos beletristas que estudam teoria literária e coisas assim, coloca nos comentários alguns textos aí de indicação pra galera que quer saber mais sobre essa fita de tradução. É nóis. Que o texto foi traduzido, na hora que o dublador tá fazendo lá, a interpretação dele acaba mudando um pouquinho ou outro pra se adaptar a um jeito de falar mais fácil. Porra, ficou bolada contigo, malandro. O malandro tá muito grande. Tá grande, né? Bolada contigo. Tiro malandro. Orelha mais rápido. Orelha. Tá bom. E fora a métrica, você tem o principal problema de você fazer uma substituição direta do humano pra máquina, que é a interpretação. E esse ponto é muito importante. A atuação não é só expressão, é também na voz. A própria dublagem é o exemplo disso. Você pode atuar muito usando somente a sua voz. É muito comum você ver making-offs de filmes, o diretor pedir pra falar de novo a frase porque ela não tá no tom que ele gostaria. Eu queria que fosse mais incisivo, eu queria que fosse mais tararau, mais leve, mais tararau, com mais pesar, tal, tararau. Mandaram uma mensagem aqui, o Bolo de Puba mandou aqui. Procurem no Google por Alison Entrekin, a tradutora australiana que teve que morar no Brasil para poder traduzir Guimarães Rosa. Exatamente, porque o sentido da obra não é só o sentido da literalidade em que ela é produzida. Não é só você pegar e jogar no Google Tradutor. Apesar do Google Tradutor conseguir fazer bem essa aferição, né, de pequenas partes, pequenos textos e tal, que geralmente não tem uma complexidade literária muito grande, por ser textos informativos, de ferramenta, etc e tal, você não consegue traduzir Grande Sertão Veredas jogando no Google Tradutor. Não consegue. Você pode até traduzir, mas você vai perder muita coisa. Mas muita coisa. Exatamente, a palavra sertão. O que é? O sertão, em inglês, o mais próximo seria o quê? Wasteland. Mas wasteland não é sertão. Wasteland passa a ideia de um lugar que é destruído, né? Wasteland. Terra destruída, terra desperdiçada. Tá ligado? Sertão tem uma outra significação, porque tem uma outra significação cultural. Big B. Perfeito. Big B é a tradução para sertão. Big B. Perfeito. A voz e o jeito como ela é falada, isso é muito importante. Isso é um fator fundamental de uma interpretação. I see dead people. Caralho. Nossa, até arrepia essa cena. Quando você faz uma tradução direta, a chance de você perder essas ênfases é enorme. Exatamente. A tradução para sertão em inglês é be a lot. Perfeito. Você pode treinar o robô pra fazer a ênfase igual o do ator original, onde ele botou a ênfase e também botar. Lembra que eu acabei de falar sobre a mudança de ênfase que pode mudar?
dá no inglês? Então, você vai zoar isso. Se você fizer uma coisa automatizada, você vai pegar, sei lá, a ênfase numa sílaba que o ator colocou e vai colocar na tradução no lugar onde não faz sentido, sabe? Tá entendendo? Eu sei que eu tô ficando meio... Eu tô indo pra um lado muito... Se você mudar a estrutura da frase, o jeito como você dá a ênfase dela, você faz ela ficar dramática, muda. E eu diria até mais, não só o local onde a sílaba tá. Eu diria que existe diferença de línguas. No português, algumas frases a gente fala diferente pra ela ter um efeito semelhante ao que a gente falaria em inglês. Porra, imagina, como é que você vai falar uma expressão como no Pará, que falam muito égua? Égua, sabe? Várias entonações diferentes que têm significados culturais e de significâncias diferentes. Porra, muito foda. Eu acho que fica um pouco difícil você manter essa... Em inglês, égua é female horse. Female horse. Sabe, a pessoa tá falando, sussurrando uma coisa de amor e você manter essas cadências emocionais de como a gente fala, traduzindo, sabe, diretamente. Por isso que eu acho que essa tradução direta, ela funciona muito melhor pra vídeos como o do Castanhari, que vídeos de conversa, que não tem tanta ênfase dramática. Até tem, né? Quando a gente fala de uma forma dramática, eu tô fazendo aqui agora. Mas é diferente. Então quando for pra filmes, né, que é uma arte mais dramática, eu começo a ficar com mais medo dessa tradução automática. Por isso que eu vou sugerir uma nova vertente que eu acho que pode ser um futuro. Achismo, eu tô chutando aqui. Eu chutaria que o futuro da dublagem vai ser híbrido. Eu acho que é mais provável que eles utilizem dubladores, fazendo o trabalho que eles já estão fazendo hoje em dia, e passem as vozes deles na inteligência artificial para deixar o timbre igual ao do ator original. Isso eu acho que é bem possível. Você vai dublar o Tom Cruise, e aí você vai pegar um dublador que faz sentido, faz sentido. Ele vai se preocupar muito com sincronia, tal. E aí eles vão passar pela inteligência artificial pra deixar o timbre dele igual e de repente igualar o lip sync. Mas eu acho que é isso, não tem como você ensinar a ferramenta a fazer esse tipo de entonação. Quer dizer, eu acho que não, né? Nunca vai ficar igual. E essa diferença ela é perceptível pelo público. Eu acho, pelo menos, que é perceptível nessa questão de novo, né? Achismo e foda-se. Mas eu acho que ao passar esse processo, né? É preciso entender, né? Bom, porque a voz da dublagem tá passando pela inteligência artificial. Porque de alguma maneira isso significa um aprimoramento daquele mecanismo, um aprimoramento daquela produção. E isso tem o sentido de quê? De produzir produtos que sejam cada vez mais economicamente viáveis, né? Então vai ser muito mais barato você pagar um dublador para ele fazer meio trabalho, porque agora você não vai precisar pagar ele integralmente. É o mesmo lance que o PH falou do roteiro. Agora você não precisa mais pagar pelo roteiro completo, que já é uma merda. Você vai pagar por meio roteiro. Entendeu? Vai pagar por uma parte do negócio. É aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. O problema da utilização do mecanismo é o propósito pelo qual ele é utilizado. E ele acaba sendo sempre reverberando para a linha, para que isso gere um custo menor para aquela pessoa que está utilizando aquela ferramenta. Lucro, né? Essa é a ideia. Precarização. Lip sync eu nem sei, mas eu acho que a curto prazo, mudar o timbre do dublador para deixar igual ao do ator original, isso eu acho bem plausível. Já tá rolando isso. Eu vi um post, foi do Melted Videos, coisa para ver chapado. Porra, muito bom. Pegaram a música do Evanescence, Bring It to Life, fizeram uma tradução literal da letra. Eu vou cantar aqui a tradução literal. Será que ele vai cantar? Não, vamos ver. Bring It to Life. Fizeram uma tradução literal da letra e aconteceu isso. Uma mulher, ela cantou a música, uma tradução literal, ela não se preocupou com métrica, ela se preocupou em não mudar o sentido da letra. E mudou com inteligência artificial o timbre dela pra ficar igual ao da Emily. Em algum lugar frio. Assim, é engraçado, muito bom, porra. É assustador e irado ao mesmo tempo. Parece a Emily cantando em português? Parece, pra mim parece. É aquele lance. Ô, povo emo aí! Cadê o povo emo? Ao mesmo tempo que parece, em vários momentos que você ouve isso, você nota que não é a Emily. Porque a cantora brasileira, ela não tem exatamente a mesma técnica da Emily. Faz um vibrato lá, tu fala assim, a Emily não faz esse vibrato. Não é a Emily. Nossa, aí, horrível. Um outro porém, não significa que você mudar o timbre da voz de alguém, você vai soar exatamente igual a pessoa. Inclusive, eu falei sobre isso num vídeo que eu fiz sobre viagem no tempo, de você entrar no corpo de outra pessoa. Eu falei, mesmo que você entrasse no corpo de uma outra pessoa e você tivesse a voz dela, você ainda assim não ia soar como ela. Essa pessoa ia soar estranho. Porque as pessoas falam diferente, as pessoas têm cadências diferentes. Por exemplo, eu mesmo com a voz aqui do Morgan Freeman, mais ou menos. Não sou nada como ele, porque eu falo diferente dele, além de eu estar falando em português. O que houve? O que houve o quê? Sua voz. Tá diferente, né? Não, tá diferente não. Tá de outra pessoa. Even if I speak in English, you know it's not Morgan Freeman. Because I cannot speak exactly like him.
cai... Como é que é? Porra, muito bom, mano. Por exemplo, eu posso pedir pra você deixar um like nesse vídeo. É fácil, você não vai ver ninguém passar. E vai ser muito importante pra gente. Beleza. Mas se você quiser apoiar mais a gente, aí você pode se inscrever no Já canal. tô inscrito, tá? Membro do canal. Aliás, aí não, muito obrigado. All the members here, thank you very much. I love you guys. Ah, não, pô, esse negócio de membro eu não tenho paciência, não. Ou ainda comprar artes do canal Gaveta. Está vendo aqui embaixo. loja.com.br/Gaveta. Gaveta merece uma publi. Maravilhosas e se vestir com arte. Eu tava tentando, por falar em dublagem... Vou pular um pouquinho. Por falar em dublagem, eu tava tentando aprimorar um pouco a minha dublagem do Kevin, do The Office. Vocês assistem The Office? Eu adoro The Office. Eu acho que eu sei dublar o Patolino. Ó, vou começar com o Patolino. Começa assim. Você é desprezível. Esse coelho idiota que atrapalha todas as coisas que nós fazemos aqui. Vou fazer o... Outelino troca a letra. Eu sou o Outelino troca a letra. Eu queria muito matar esse coelho. O perna longa. Outelino troca a letra. Marciano, não sei como é que faz, mas era alguma coisa assim, não era? Ah, eu sei. É isso aí. Vamos fazer dublagem. Muito legal. É isso aí, Mickey. Ficou bom? Gostei muito. 1 de 10, perfeito. Do Kevin, ó, eu vou tentar fazer, tá? É mais difícil, vou tentar fazer. Vamos assistir um vídeo do Kevin? Porque agora virou uma questão de ordem. Vamos lá. Yeah, they call me Kevin. Yeah, because that's my name. I can't keep doing this forever. I can't keep doing this forever. I really like chocolate chips. I see them every day. I really like them. Yeah. I don't know why. E pra terminar, a minha obra-prima, que é... You see, this is the matter of the point of philosophy and Marxism and psychoanalysis. You see, this is the main problem with the ideology. É muito coisa. Tem vários, 1 milhão de maneirismos, jeitos de se comunicar de cada pessoa que é muito único. Você apareceu no vídeo do Gaveta sobre o futuro da dublagem, né? Aqui, ó, entendeu? Eu tenho minhas dúvidas de como isso seria usado. Entende que tem vários pormenores, né? Tipo, os caras vão botar isso daqui e acabou, sabe? Assim, não acho que é por aí, assim. Tem que pensar um pouquinho mais, também acho. Um pouco da minha preferência, porque se for botar a minha preferência pessoal, assim, eu sei que dublador. A dublagem muitas vezes melhora produções. Tô tentando pensar num quadro mais amplo, do que as pessoas gostariam de ouvir as vozes dos atores originais. Talvez daqui a 20 anos tenha esse controle de dinâmica da voz pra você deixar ela mais rouca, mas não sei o que, e o cara vai fazendo... Só que se tiver... Exatamente. Patolino e Zizek, na verdade, fazem parte do mesmo processo de transformação e dublagem. A diferença é a língua, né? Eu não sei fazer o Daffy Duck. Não sei fazer. O que é, velhinho? Eu adorava sonoplastia. Eu acho que sonoplastia é minha parte favorita da produção cinematográfica, cultural, audiovisual. Adoro sonoplastia. Adoro. Acho incrível. Acho uma arte do caralho. É muito foda. É um trabalho desse tão manual, vai ser mais fácil simplesmente deixar a pessoa dublar por cima, sabe? Então assim, mesmo você mantendo os timbres originais dos atores e das atrizes, ainda assim vai ter uma diferença do jeito que o dublador vai atuar, de como a localização vai tratar aquela frase, das cadências, todas essas diferenças. E nisso, você ainda pode colocar um fator a mais. Não sei se vocês pararam pra pensar nisso, mas se você tem esse nível de alteração, você pode mudar o timbre, pode mudar uma coisa ou outra, você pode começar a fazer dublagens com sotaques diferentes. Você pode começar a fazer dublagens localizadas regionalmente. Já parou pra pensar? Você pode fazer uma mesma dublagem. Eu tô extrapolando aqui. Pra mim faz sentido. Você fazer uma dublagem e de repente você fazer uma dublagem com sotaque mais nordestino. Outra com um sotaque mais sulista. Pra um mesmo filme. Uma mesma voz. Ainda vou aqui fazer um apontamento, uma pequena leve crítica ao Gaveta. O sotaque nordestino, ele é bem diverso, né? Porque o Nordeste é um lugar gigante, né? O Sul também. O Sudeste também. Só fazer esse apontamento. O sotaque nordestino tem vários diferentes, né? Tem um sotaque baiano, sotaque cearense, sotaque de Recife, bem diferente. O mesmo dublador. Pode, talvez, tem uns maneirismos do sotaque também. E aí eu queria entrar nesse ponto polêmico. A Juliette, que venceu o Big Brother e tal, ela foi chamada pra fazer uma dublagem, ela não falou qual era a produção. Ela falou isso daí, que ela saiu da dublagem porque, acho que a diretora de dublagem falou pra ela anular um pouco o sotaque. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu entro no estúdio, uma pessoa falou assim, ó, eu só queria te pedir uma coisa,
Tem como tu neutralizar um pouquinho o teu sotaque? E teve toda uma discussão, meu Deus, não existe sotaque nulo, existe sotaque nulo. Eu vi pessoas defendendo isso. Eu vou até falar aqui, eu acho que isso tudo é uma questão de costume. As dublagens paulistas e cariocas estão muito difundidas, são muito comuns da gente ouvir. Então, isso é um novo normal pra gente. Eu vi até o Paulo Peixoto falando disso na época. Caralho, assim, eu achei que esse cara era musculoso, era uma camiseta. Não, nesse ponto, eu vou continuar, mas eu já tenho um ponto de discordância aqui. Foi uma canelada. Aqui foi uma canelada. Não tem essa. Se você é ator e a pessoa fala pra você tentar anular um pouco, se você é ator, você faz isso. Ele falou um lance desse. Pablito, desculpa, eu discordo de você. É o quê? Anular pra você é isso aqui. Bom, não dá pra ir pro espaço com essas roupas. Deve ter uma fantasia aqui que irá nos ajudar. Isso é um dos desenhos que o Bernardo assiste na Netflix. Pra gente que é carioca, quando ela fala um momento, sabe? Pra gente sempre, eita, é tipo paulista. Ou então não esse sotaque paulista, tem outros sotaques paulistas. Mas pra gente que é carioca, sempre chama atenção. Só que a gente tá tão acostumado com o sotaque paulista que... Mas é aquela coisa, né? Exatamente, mandaram aqui, ela não é profissional. Se chamaram ela, deveria ser pra ela usar a própria voz do sotaque. A Juliette não é uma profissional da dublagem, né? Ela não é uma profissional desse ramo, dessa área. Então ela não tem o conhecimento técnico, a prática e tal, que a galera vai ter. Então, tipo, é isso. Chamaram a Juliette por quê? Porque vende ingresso. Por isso, né? Você vai falar, quem dublou o filme? Foi a Juliette. Ou mesmo, acho que a dublagem do Mortal Kombat. Teve uma pessoa que participou, acho que foi a Peach, que dublou o jogo, e aí a dublagem não ficou boa. A dublagem do jogo não ficou boa, ficou forçada, não ficou bacana. Mas por quê, né? Porque a pessoa não foi ali bem instruída, porque o diretor de dublagem comeu cocô, né? Porque achou que seria bom, tá ligado? Sem ter essa orientação e tudo mais. Não dá, pô. Não, é muito bom, né? Porra, a piadinha interna era muito bom. Porque chegava na hora da lutinha e falava, eu vou equalizar a sua cara. Muito bom, porra, muito bom. A gente nota, eita, paulista, e depois a gente esquece que é paulista, porque a gente vai vendo aquilo ali. Assim como o sotaque carioca sempre vai chamar a atenção de alguém, né? As coisas, o X, né? A gente não fala as coisas, a gente fala as coisas. Cara, eu enchi a mulher de leite. Só que, pra quem tá Eita, no Rio de São Paulo, a gente acha que esse é o anular. Porque pra gente isso é o normal. Pro cara que tá no Nordeste, isso sempre vai ser o sotaque de uma pessoa que não é daquela região. Isso nunca vai parecer pra ele que a pessoa tá ali na região dele. Uma história que possa ter acontecido ali. E por que isso acontece? Por costume. A gente não tá acostumado a ouvir sotaque nordestino em dublagem. Então sempre vai ser um alien pra gente. A gente ouviu o Lázaro Ramos no Grinch. Acho que são eu acho que são coisas um pouco diferentes, né? Eu acho que... Bom, deixa eu terminar. Não podemos estar sem comida. Cadê a minha reserva de suco de alce pra me dar R$1? Muita gente ficou incomodada. O trabalho de dublagem dele é muito bom. Me recuso. Eu não vou a Queilândia na época do Natal. As pessoas não estão acostumadas a ouvir aquele sotaque na dublagem. Então é um alien. E vai soar estranho? Sim, eu concordo que vai soar estranho. Vai acabar chamando a atenção da gente. Como é que a gente melhora isso? Tendo mais vozes nordestinas. Dito isso, eu não gosto de ir pro 880. Eu acho que existem diferenças de sotaques e costumes, sim, mas existe sotaque forte e sotaque fraco. Existe. Para todos os sotaques, para todas as nacionalidades, tá? Não sei não, hein? Não sei não. Eu acho que essa ideia do costume, né, do sotaque, ela revela bem o quanto boa parte da indústria cultural cinematográfica está encerrada num determinado espaço geográfico, num determinado espaço histórico. A gente está acostumado a ouvir vozes paulistas ou cariocas, por quê? Porque o espaço de fomento cultural que a indústria cultural atinge, produz e tem investimento, blá, 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 é para cá. É se utilizando por quê? Porque se a gente parar para pensar, existe uma coisa chamada, né, vou aqui exagerar o termo, mas é uma perspectiva bem de um imperialismo linguístico. A própria forma como a língua ela é concebida, ela é também parte de um projeto de poder. Tá ligado? Então é muito importante para que a língua seja vista, né, como um projeto da classe dominante, que ela se pareça com algo falado pela classe dominante. Tá ligado? Existe uma necessidade de colonização cultural, né? E essa colonização cultural parte sempre de uma referência. Parte sempre dessa referência que vem de algum lugar. E aí eu acho que a questão central que a gente tem que pensar não é só de colocar dubladores que tenham outros sotaques diferentes dos sotaques paulista e carioca. Mas é a gente conseguir pensar na dinâmica de como que a gente pode produzir obras que possam
transparecer e mostrar quais que são as diferentes realidades que existem linguisticamente falando. Porque, tipo, a gente é ensinado, né? A gente é ensinado que determinadas expressões você não pode falar. A gente é paulista. Porra, paulista passa por isso a vida inteira. Ensinado que paulista não tem sotaque. Que sotaque quem tem é o outro, não eu. Eu não tenho sotaque, eu falo normal, tá ligado? Eu acho que esse é o ponto central do problema, né? É a forma como existe uma colonização cultural. E faz sentido, né? Se a gente parar a pensar que o centro do poder político e econômico e, portanto, da tentativa da criação de uma cultura nacional parte de onde? Do eixo sul-sudeste. Parte desse lugar. Existe uma tentativa, um esforço para poder fazer isso. Não, eu falo normal, meu. Tá ligado? Aqui em Sampa nós não temos sotaque, hein, meu. Não temos nenhum tipo de sotaque, não tem não. Eu vou pegar o meu exemplo. Existe o sotaque carioca e existe o sotaque carioca. Enchi a mulher de leite moço e caramelo. Pô, maneira essa parada aí que vocês estão fazendo. Tem sotaque carioca e tem sotaque carioca. Dá pra você anular o sotaque carioca? Dá. Quando eu digo anular, é não acentuar tanto as diferenças do sotaque carioca. Por exemplo, o S, que a gente tem som de X. Eu posso falar... mas aí, tipo, beleza, mas isso é um processo que as pessoas passam de diferentes maneiras e assim, né? Mas você nunca vai ver, essa questão, você nunca vai ver, é muito difícil, né? Nunca é muito forte. Mas eu acho é muito difícil você ver qualquer diretor de dublagem chegar pra um ator que tá fazendo dublagem, virar e falar, diminui teu sotaque carioca. Não acontece. Ou pelo menos não acontece na mesma propensão. Agora com sotaque nortista, com sotaque nordestino, acontece. Isso acontece. De você ter essa diminuição, né? As coisas, e eu posso falar as coisas. Tem gente que fala as coisas. Como eu acho que pode ter sido o caso, não sei. Mas como pode ter sido o caso da dubladora da Juliette, ela pode ter falado, vamos amenizar um pouco o teu sotaque. E quando ela fala amenizar o sotaque, acho que não foi isso, você deixar de falar, no meu caso carioca, alguém falasse pra mim, amenize o seu sotaque. Eu não vou deixar de falar o X. Eu só não vou acentuar tanto ele. Mas é exatamente, Meyer e Ipanema falam completamente diferente. Perfeito, né? Lembrar que o sotaque que se fala no centro de São Paulo, da cidade, não é o mesmo sotaque que se fala na periferia. Na periferia do sul, na periferia do leste, na periferia do norte. Não é o mesmo sotaque, não é a mesma entonação. Não fala as coisas, fala as coisas. Eu acho que dá pra você acentuar o sotaque, mas ainda assim é um sotaque carioca, ainda assim as pessoas vão notar que é um sotaque carioca, e ainda assim você precisa, no caso do sotaque nordestino, fazer as pessoas se acostumarem a isso. A ouvir esse sotaque pra que ele não soe um alien que ele soa hoje na dublagem. Então assim, é o meio termo. Acho que é uma questão de costume, acho que dá pra você não acentuar tanto maneirismo. Isso daqui não é só com o sotaque carioca, nordestino, isso daí em outros países. Você vê o próprio americano zoando quando o sotaque é sulista, que é muito forte. Ele fala que isso tá aqui. A college graduate de City Falls, Greenbow, Alabama, decided to get together and offered me a fine job. Tem um sotaque nova-iorquino que é diferente do sotaque... Mas isso é da forma como o personagem tá construído, né? E o Tom Hanks é um profissional do bagulho. De quem mora em Washington, tem diferença do sotaque de Nova York pra Washington? Quem mora lá sabe que tem. A gente brasileiro não sabe, mas isso tem em todas as línguas. Quem mora em região de língua hispânica, castelhano, isso tem em tudo quanto é lugar. E a acentuação de sotaques também tem em tudo quanto é lugar. Hostia, tío, es que ¿por qué se me sale este acento? Bueno, ponga atención porque si no le voy a pegar un pichazo, mae. Ahora tenemos un tren que, bueno, cuando tú regalas un regalo, bueno, se mueve de nivel 4, 5, 6, 7... Che, boludo, pero mira, te voy a explicar aqui como funciona esse trem de mierda. Acho que a gente pode chegar no meio termo. Acho que isso deveria fazer... Não, mas é isso, gente. A gente vive numa sociedade que ensina pra gente que preconceito linguístico é uma coisa comum. É uma coisa normal. Uma coisa que faz parte, tá ligado? A nossa função é a gente poder promover uma conscientização sobre esse processo. Poder informar, poder falar sobre isso. Discutir, discordar. Ter o acesso ao diferente, ter acesso ao contraditório. Debater sobre isso. Na maior boa. Tá ligado? Na maior moral, tá ligado? Porque pô, é isso, a gente não tá falando com um direitoso da vida, né? A gente tá falando com alguém que tá produzindo, que tá ali e tal, e que tá fazendo essas paradas. É isso, pô. Fazer parte do futuro da dublagem, independente se a inteligência artificial entrar na jogada ou não. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Mas eu acho que, pelo menos isso pode ser... Anular o sotaque, anular a identidade da pessoa, diminuindo a imagem dela como sujeito na sociedade. Perfeito, concordo totalmente. Concordo totalmente, né? Acho que a gente não tem nem como fazer esse dimensionamento, essa comparação em línguas que tem
até mesmo posições sociais na cultura dominante diferentes, né? Porque o inglês, ele vai ter uma outra percepção em relação a isso. Porque é a língua da cultura dominante, a língua não sei o que lá, blá, blá, blá. Pô, imagina aqui, né? O sotaque, essa necessidade de eliminação, de amenização do sotaque nordestino ou do norte, tem a ver também com esse processo de identidade, né? Se a gente tem um esforço categórico, cultural, de fazer a anulação desses processos de identidade, o que é isso se não um processo de quê? De destruição da identidade, de diminuição dessa identidade. Muito bom, excelente comentário. Tem um lado bom, talvez, de você ter bons atores, você começar a fazer uma puxada de sotaque automatizada. O próprio Altered, que eu tô vendo aqui, o que eu usei pra mudar minha voz, ele puxa. Eu posso fazer minha voz aqui, a voz que eu vejo no Morgan Freeman. Essa é a voz sem puxar o sotaque americano. Ele não faz a inflexão. Essa é a voz com sotaque americano. Esta voz de inflexão já vê que o R já não fica do jeito que eu falo no português. If I speak in English, it's much better. Right. Essa ferramentinha de internet, de bobeira aqui, assim, já tá fazendo essa inflexão pro sotaque em inglês e não sei o que, então acho que daria pra fazer isso. E aí você poderia utilizar atores maravilhosos, Guilherme Briggs, Wendell Bezerra e tal, pra fazer vários sotaques diferentes, sabe? Sem ele precisar... Eu sei que atores bons fazem sotaques, mas você vai fazer isso de forma automatizada. Uma dublagem, aí sim entra o capitalismo. O cara vai pagar uma dublagem e ele vai fazer várias versões com a dublagem. É isso aí, esse é o problema. Esse único dublador. E quem apareceu de novo, né? Eu ainda acho, pelo menos em artes dramáticas, que o dublador vai ser necessário mesmo com a inteligência artificial. É o meu chute. Lembrando, deixando muito claro que teve polêmica recente. Eu não sou especialista em inteligência artificial, eu não sou dublador. Achismo. Já algumas dublagens. Oi, Drones, por que essa lata de sardinha tá usando smoke? Isso daqui são conjecturas. Eu estou fazendo esse vídeo aqui do YouTube pra gente pensar junto. Eu tô jogando ideias na luz aqui. Sem legal, é isso, nada. O Davi afirmou, eu não afirmei nada. Esse vídeo é um grande e se? Pra gente se divertir pensando nisso. Se divertir antes do... Deu pra ver, é foda. Do caos, não sei. Mas Gaveta, eu te amo, tá? bota no comentário o que vocês vão pensando. Vocês, de repente, podem me dar uma ideia. Eu, caraca, pode crer, mudou minha ideia. Não sei. Eu acho que é um bom momento pra gente discutir, sabe? Mas que a inteligência artificial exatamente. vai mudar um pouco a estrutura do mercado de trabalho como um todo ao longo desses anos? Vai. Eu falei disso daqui nesse vídeo. Como vai mudar, não sei. Aí é nosso trabalho de mandinar aqui de adivinhar o futuro. Mas enquanto isso não chega, a gente vai brincando com a inteligência artificial, completando o corpo de youtubers, como se isso não fosse roubar o nosso trabalho no futuro. Não sei. A única coisa que eu sei é que você roubou o meu coração e eu deixo aqui um beijo bem forte na sua bundinha. Porra, tem como, né? O homem é brabo. E a edição é brabíssima. E eu não estou dizendo isso só porque eu apareço 3 vezes. Ó, 1, 2, 3. Até quando a gente fala outra língua estrangeira, parece que a nossa entonação muda. Olha aqui, ó. Je regardais les vidéos du Gaveta. Je pense que quand je parle français, mon intonation de voix, vou inventar a palavra foda-se, entendeu? Foda-se. Je pense que la intonation changeait beaucoup. Changeait beaucoup. Que tu penses? Commente abaixo aqui, comenta abaixo, enfim, né? Curte aí o vídeo, enfim, já sabe, né? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.